Bom dia, queridos. Bom dia, mocidade, UPA, jovens e adolescentes da nossa igreja. Nessa manhã de domingo, nós vamos passar a estudar, né, sobre algumas outras temáticas, já que encerramos o livro do John Stott, a explanação dele, né? E assim agora nós vamos passar a pensar sobre algumas temáticas para entendermos um pouco mais a palavra e nos questionarmos também sobre a palavra de Deus e o nosso comportamento como juventude que ama a Cristo e que é envolvida com o Senhor. Nessa manhã eu quero falar sobre transformado para servir. Transformado para servir. Há muito tempo atrás eu ouvi um sermão de um pastor amigo e o tema do sermão dele era melhorados e não mudados. Interessante que quando eu olhei essa temática aqui, me fez reportar um pouco e lembrar um pouco dele. Transformado para servir, porque eu preciso ser. Mas tem algumas pessoas que não são transformadas, vêm para a presença de Cristo, são apenas mudadas um pouco, melhoradas, mas melhoradas na verdade, não mudadas, né? O texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, 40 até o 42, fala sobre André quando foi encontrado por Cristo. E aí então ele traz consigo, ou leva, mostra para o seu irmão Pedro, Simão Pedro, que ele encontrou o Messias, encontramos o Messias. Então aí começa esse evangelismo do irmão André com o seu, né, irmão Pedro, e aí então Pedro passa a seguir Jesus, a viver com ele, a ser discípulo dele. Só que quando passa um pouco mais, capítulo 13, versos 36 e 38, é quando o Senhor anuncia, né, que ele vai traí-lo, né? Porque Pedro diz que não, aconteça o que aconteceu, eu serei contigo e tudo mais, e o Senhor diz, não, antes que o galo cante, 3 vezes me trairá. E passa um pouco mais no capítulo 21 do Evangelho de João, nós vamos ver dos versos 15 ao 17, quando de fato Pedro passou por tudo aquilo, o galo cantou, ele negou a Cristo. E agora então Pedro diferente, porque aqui agora é esse episódio onde o Senhor diz para ele, tu me amas? E ele diz, sim Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. E pergunta por mais 2 vezes. A exposição de alguns sermões nós já conhecemos, quando fala sobre os tipos de amor, tu me ama com amor, ágape, filéus. Assim, na verdade, nós precisamos pensar nesses textos sobre a importância de parar um pouco e pensar se você tem sido alguém melhorado apenas diante de Deus ou transformado pela graça do Senhor através da palavra dele, através da palavra dele. Então, qual que é o objetivo desse estudo, né, de pensarmos sobre isso, transformado para servir? E temos alguns objetivos e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Primeiro, nós precisamos pensar, olhar para a vida de André e ver o quanto que nós precisamos levar o Evangelho de Cristo aos nossos amigos, aos nossos irmãos, irmãos de sangue mesmo, a nossa casa, a nossa família, né? Segundo, nós precisamos mostrar cada vez mais testemunhar do Senhor, ser desafiados a isso, a ser alguém que de fato ama Ele, mas testemunha dele. Precisamos ter cuidado com o nosso espírito autoconfiante e ufanista, né, no caminho ou no caminhar como cristãos. Temos que lembrar das dificuldades que vamos ter. Temos que lembrar cada vez mais que nós precisamos apontar, diante das dificuldades, respostas segundo aquilo que a palavra de Deus diz e que nem sempre é algo tão fácil, né? Vou seguir até a morte e pode ficar tranquilo. Não, vai ter momentos difíceis e a gente tem que lembrar que nós precisamos
ser cada vez mais apegados ao Senhor e à sua palavra e direcionar a nossa vida do jeito que a palavra do Senhor nos ensina. Desafiar a aceitar o ministério de Jesus, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele nos chamou, então nós temos que ser desafiados a de fato viver aquilo que Ele nos chamou. Então vamos pensar bem sobre isso. Quando a gente olha aí os versos 40 e 42 do capítulo 1 de João, nós vamos ver esse encontro de André com Jesus, né? E como ele vai até o seu irmão e o traz também para conhecer a Jesus. A disposição para viver com ele, para amar a ele, para ser dele. Nesses dois versículos nós vamos observar essa importância de se reconhecer ao Senhor, Ele é o Messias que havia de vir, e de transmitir esse Senhor, anunciar esse Senhor para aqueles que são da nossa família, da nossa casa e que estão perto de nós. Então, observe bem, nós precisamos, em primeiro lugar, parar e constatar que esse Jesus é o Messias que havia de vir. Mas nós sabemos que é esse mesmo, o Jesus que havia de vir, o Messias, mas é algo muito mais diferente na nossa vida quando eu, de fato, no meu coração, entendo que Ele é o Cristo. Essa certeza e esse entendimento me levam a uma vida mais devota ao Senhor, mais voltada para ser do Senhor, amar ao Senhor e gastar minha vida com o Senhor. Então, como que eu manifesto ou como que eu aparento, ou apresento que de fato eu entendo que Jesus é o Salvador da minha vida? É quando eu falo dele para as pessoas que estão próximas. É aquele exemplo clássico que todo mundo, quando vai fazer um sermão, uma pregação, uma devocional, usa. Se eu tenho amor por uma pessoa que eu de fato admiro, que eu entendo que é a pessoa super especial, que é aquela que eu olho para ela e falo, meu Deus, essa pessoa é demais, eu vou falar dela para as pessoas, eu vou comentar delas para as pessoas. Então, André fez isso, e ele fez com seu irmão, Simão Pedro, e aí então ele leva ele para perto de Cristo. Pensar sobre o capítulo 13, quando começa então o outro episódio, versos 36 ao 38, na disposição emocional de Pedro agora, não de André, mas de Pedro, porque essa é aquela pessoa que diz, não, você pode contar comigo, porque eu estou aqui, sou firme no Senhor, minha vida é do Senhor, eu sei que o Senhor é meu Salvador, mas na hora de testemunhar, mas na hora de passar dificuldade para mostrar a Cristo, de renunciar às coisas erradas para poder apontar a Cristo, nem sempre nós somos alguém totalmente transformados pela palavra de Deus. Parecemos melhorados, alguns que melhoram. Tenho melhor, não sou mais como era antigamente, mas também não sou como a Bíblia diz. Então, precisamos ter esse cuidado, a disposição para de fato ser transformado pela palavra. A única regra de fé e de prática para as nossas vidas. Eu preciso parar, eu preciso entender que eu tenho que apontar, apresentar, mostrar o testemunho dessa vida com o Senhor, dessa vida com o Senhor. Não emocional, mas prática, na razão, também com a emoção, sim, mas na razão, naquilo que de fato deve ser. Entendidos do que é viver para Deus e ter sido buscado por Ele para viver na presença dEle. Não simplesmente como a maioria das igrejas nos dias de hoje tem chamado as pessoas para viver. No emocional, naquilo que simplesmente traz um frio na coluna, uma emoção diferente, uma sensação diferente. Eu posso sentir tudo isso? Posso sim, não há problema. O problema é quando a minha vida é só essa emoção e não o ato de mostrar com a razão que o meu coração crê nesse Senhor que me buscou,
e que me salvou. Pedro, né? Jamais vou te negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E esse último episódio, um episódio maravilhoso, porque depois que Pedro nega ao Senhor, então de fato diz que ele é tomado pelo Espírito Santo e há transformação, há mudança na vida dele. Então a transformação acontece aqui, observem comigo. Pedro já andava com o Senhor há muitos anos, 3 anos como discípulo, e ele nega o Senhor Jesus. E só depois desse acontecimento é que ele cai em si, é tomado pelo Espírito. E agora o Senhor vira para ele, ou volta-se para ele, dizendo: você me ama. Se você me ama, cuida das pessoas. Se você me ama, entenda que o amar as pessoas é muito importante. Se você me ama, entenda que falar para as pessoas de mim é importante para que elas saiam desse mundo do sofrimento espiritual que elas estão. Entenda que o ser humano, quando tem uma vida transformada, é alguém que agora ele passa a se preocupar em manifestar a Cristo, em falar de Cristo. André fez assim. André chamou o seu irmão. O seu irmão chegou, mas tinha uma emoção muito aflorada e uma razão pouco naquilo que era do Senhor. Jamais te negarei. Negou antes que o galo cante, para ele entender que nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. A transformação de vida através da sua palavra. Então a gente olha e pode perceber que aqueles que de fato têm uma vida transformada, eles aparentam, apresentam, demonstram algumas características. Amor à leitura da palavra de Deus, dedicação nisso, amor à oração, falar com Deus, e se dedicam nisso. Amor e dedicação no falar de Deus para as outras pessoas. Porque por mais que entendam que os problemas de todas as pessoas são imensos, mas entendem que o Senhor Jesus é aquele que tem a solução para todas as coisas. Quem endurece o coração, quem amolece o coração. O Senhor é que faz tudo. Então, pense um pouco sobre isso, olhe bem esses textos bíblicos e pare na tua vida e veja como nós falamos lá. Será que de fato eu tenho uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus? A minha vida de fato é pautada? Então, examine as suas motivações mais profundas nas práticas cristãs. Até que ponto você é de fato hipócrita ou de fato alguém que ama Cristo? Jesus enfatizou que o serviço e a comunhão devem ser secretos. Pense em 2 ou 3 passos concretos que você pode fazer em obediência a isso, serviço e comunhão. Baseando-se no que hoje você aprendeu sobre essas questões que nós falamos, trace um plano para mudança de vida e transformação de vida. Clame a Deus e tenha atitudes diferentes, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus seja sobre vós. Tenhamos um bom domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.